Olá, sejam muito bem-vindos à nossa conversa sobre educação e engenharia. Eu sou o Renan. Eu sou a Ingrid. E nós fazemos parte do PET Civil. E nós fazemos parte do PET Civil da UFJF. E hoje vamos conversar um pouco sobre a relação educação, tecnologia e civilização na engenharia, com o professor doutor Walter Antônio Basso. E para começarmos com o pé direito, gostaríamos que o senhor, professor, se apresentasse e dissesse um pouco sobre a sua trajetória até aqui. Desde já te agradecemos sua participação e seu grande empenho em contribuir com o nosso trabalho. Bom dia a todos, bom dia, porque eu estou fazendo essa gravação aqui pela manhã em Florianópolis. Eu sou o professor Walter Antônio Basso, sou engenheiro mecânico, fiz meu mestrado em engenharia mecânica também na área de mecânica dos fluidos, e depois decidi por fazer o meu doutorado em educação. E talvez tenha sido aí o maior ponto de inflexão na minha vida como profissional. Eu sou formado na Universidade Federal de Santa Catarina em engenharia mecânica, fiz o meu doutorado também na Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Educação, e fiz um ano, 9 meses, de projeto sanduíche. Hoje eu sou professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica, trabalho com 3 disciplinas praticamente no departamento: introdução, engenharia, tecnologia e desenvolvimento, e algumas outras que eventualmente possam ser necessárias na área térmica. E também participo do projeto do NEPET. O NEPET é o nosso grupo de estudos em educação tecnológica, um grupo de estudos formado por pessoas de todas as áreas, não são só engenheiros, não são só matemáticos, são profissionais, todos eles advindo do programa de pós-graduação em educação científica e tecnológica, que eu também faço parte, através de vários departamentos da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu venho trabalhando com a parte de ciência, tecnologia e sociedade desde a década de 1990, vocês não eram nem nascidos ainda, muitos de vocês, né? E isso me fascinou sobremaneira, até para ver que engenharia não é apenas a parte técnica. Engenharia é a parte social, principalmente. Engenharia é a parte humana. Engenharia é a parte de verificar que nós temos que acabar com esse processo civilizatório que tanto transtorno tem trazido à civilização humana, em função de uma variável que depois eu falarei com um pouco mais de tempo, chamado desigualdade. Muita gente pode pensar, mas o que é que um engenheiro mecânico, um professor de engenharia mecânica vem com esse tipo de assunto quando nós temos que estudar termodinâmica, mecânica dos fluidos? Sim, sem sombra de dúvidas. Mas nada que nós possamos fazer sem o propósito humano tem qualquer sentido para a nossa vida e para a vida do planeta Terra. Então, eu sou um professor engenheiro, trabalhando principalmente com a área dita social, onde a minha principal denominação em termos de processo civilizatório se chama homem e vida. E são essas questões que eu gostaria muito de discutir com os alunos de engenharia. Não interessa a área da engenharia, aliás, não interessa nem só que seja engenheiro, ou seja lá o que for. Qualquer área do processo educacional humano hoje não pode deixar de lado essas preocupações que nós vamos discutir nesse pequeno encontro que nós vamos ter hoje. Então, a minha formação é engenharia mecânica e, obviamente, depois, no decorrer das perguntas que me serão formuladas, eu tratarei mais de assuntos específicos. Mas hoje eu trabalho principalmente com uma questão chamada equação civilizatória e suas variáveis contemporâneas, ou seja, com meus alunos orientados, com meus alunos de graduação, nós temos discutido muitos problemas, aspas, que estejam um pouco fora da eminente questão técnica. Por exemplo, e por isso que eu falo equação civilizatória, nós temos uma porção de variáveis que têm que ser entendidas nesse nosso volume de controle chamado planeta Terra, que depende muito e cada vez mais da formação dos nossos engenheiros. Afinal de contas, hoje, quem está ditando o movimento civilizatório é a tecnologia. E a tecnologia, apesar de suas benesses fantásticas, ela nos traz muito problema, inclusive em função de uma questão que raramente nós discutimos nos cursos de engenharia, com os professores dos departamentos, ou seja lá o que for, que é a questão humana. A questão humana fica sempre à mercê da nossa
Quer dizer, é o contrário, fica a escanteio, fica longe das nossas preocupações, como se isso fosse responsabilidade de outras áreas. E nós sabemos que não é. Não podemos tratar da parte tecnológica apenas sem pensar na vida, no homem, no amor, na fraternidade, na igualdade, que hoje se tornaram quase que palavras assim, nossa, que bobagem, nós temos que pensar na produção, nós temos que pensar em progredir tecnologicamente falando, ganhar dinheiro, lucro. Para quê? Por quê? E para quem? São essas perguntas que cotidianamente nós temos que nos fazer. É claro que eu não venho aqui fazer discurso de proselitismo, porque nós temos que fazer só isso. Não, absolutamente. Eu não sou inocente a esse ponto de achar que um engenheiro não tem que ter uma formação técnica sedimentada, muito, muito firme, para poder exatamente resolver as questões humanas dentro dessas questões que nós estamos discutindo. E não é por uma questão de posicionamento político, eu sou politicamente correto. Não, é por uma questão, inclusive, de sobrevivência do processo civilizatório. Nós não podemos, sob hipótese alguma, continuar pensando que com essa desigualdade nós vamos chegar em algum ponto feliz, ou seja lá o que for. Aliás, já virou até um motivo de chacota hoje, você dizer, porque eu quero a felicidade de todos. Bobagem, o ser humano sempre... Não é verdade. Mas eu vou parar por aqui só para deixar minha apresentação para vocês saberem quem é que está conversando com vocês. Então, é um engenheiro mecânico com seu mestrado em engenharia e depois com seu doutorado em educação, que vê hoje a educação tecnológica ter que assumir essas questões cada vez mais, porque o processo civilizatório é muito dependente do formado em engenharia e que, por isso, tem que repensar o que eu chamo hoje de equação civilizatória. Quais são essas variáveis que a gente tem que começar a pensar sobremaneira para que possamos ter um final feliz, entre aspas. O final que eu digo é o seguinte, porque todos nós sabemos que nós moramos num volume de controle chamado Terra. Para quem estuda matemática sabe que geralmente a gente determina um volume de controle para poder resolver as questões que estão envolvidas nesse volume de controle, e que fatalmente nós temos que cada vez mais entendermos esse volume de controle, porque ele não é infinito, e nós estamos querendo transformar a vida e o processo civilizatório como uma coisa infinita. Não, é inexorável a questão de que o aquecimento global, a poluição em excesso, o consumo de matéria-prima em demasia vai nos levar a um processo em que nós vamos ter que repensar essa civilização contemporânea que está tão ávida por tecnologia, por lucro, por dinheiro, por satisfação. Acho que a satisfação está muito mais internamente no homem do que no ter, né? É aquela coisa de substituímos hoje o ter ao contrário, substituímos o ser pelo ter, e a gente sabe que isso não está nos levando a um futuro muito promissor. Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu sou um professor que me preocupo com isso ainda. Digo para vocês que eu poderia já estar fora de uso, porque eu poderia estar aposentado há uns 9 anos, mas eu sei que isso talvez seja a fundamentação principal da minha vida. É trazer esse tipo de conversa com os estudantes de engenharia, que, aliás, pelo fato de nós estarmos aqui num congresso de engenharia ou num evento de engenharia, que, aliás, cada vez estão mais preocupados com isso, mas não estão tendo guarita, inclusive nos seus currículos, junto aos seus professores, de discutir esses aspectos, porque muitos dizem o seguinte: perda de tempo, bobagem, isso é uma questão... Não, cuidado com esse tipo de comportamento, principalmente em função dessas discussões que nós estamos fazendo hoje, que eu quero parabenizar de início vocês estarem fazendo com seus colegas, ou seja lá com quem for. Nós precisamos voltar a discutir, a dialogar, porque isso também foi para o espaço, não só no Brasil, em todo o mundo, onde as pessoas não refletem mais, as pessoas não dialogam mais, as pessoas se agridem, as pessoas estão cada vez mais raivosas em termos de tentar colocar seus posicionamentos ideológicos, epistemológicos, ou seja lá o que for, numa discussão que precisa ser convergente para uma coisa absolutamente indispensável nos dias de hoje, que se chama diminuição da desigualdade numa civilização que se diz tecnologicamente avançada. E o resto? Isso aí.
Esse é o professor Basso que vai conversar um pouquinho com vocês hoje. Bom, professor, considerando que você disse que trabalha bastante sobre equações civilizatórias e variáveis contemporâneas, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é isso e como isso pode ser introduzido na educação e engenharia. Excelente pergunta. Eu quero dizer para vocês que eu, na realidade, quando eu comecei a me especializar nessa área, eu trabalhava com CTS, quer dizer, eu trabalho com CTS. O que é CTS? Nos países mais desenvolvidos, hoje já tem uma expansão muito grande esse tipo de preocupação. Aqui no Brasil começou lá em 1990, talvez com o nosso grupo, inclusive com outros grandes estudiosos no país, onde a gente tentava analisar a relação ciência, tecnologia e sociedade. Porque, geralmente, quando a gente entra num curso de engenharia, o pessoal fala, olha, ciência e tecnologia são importantíssimos. Óbvio, ululante. Mas para as empresas, para os nossos empregos, não se pensava muito na questão eminentemente social, quando a única razão de ser, de nós desenvolvermos ciência e tecnologia, é para que a população, a sociedade, o ser vivo tenha acesso a isso e tenha prioridade nos resultados dessas questões científicas e tecnológicas. Então, esse foi um problema que nós começamos a tentar desatar lá pelas décadas de 1970, eu, na época, obviamente, não estudava ainda, não tanto, obviamente, porque eu já tinha meus 13 anos lá em 1970, mas eu digo, através, principalmente, para nós aqui no Brasil, de um livro de um autor, um epistemólogo chamado Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, aliás, que eu recomendaria muito que, mesmo por vontade própria, os alunos de engenharia fossem dar uma lidinha nisso, que são fundamentações imprescindíveis para que a gente comece a entender essa relação entre ciência, tecnologia e sociedade, né? Onde as pessoas sempre tratam a ciência e a tecnologia como uma questão absolutamente de domínio apenas dos experts. Nada! A ciência e a tecnologia são construtos humanos. Consequentemente, nós temos que ter esse tipo de conhecimento para poder saber que uso vamos fazer delas. Claro que muitos tecnocratas vão dizer, imagina, esse povo aí vai ter capacidade para esse tipo de coisa. É óbvio que isso é uma decorrência do próprio sistema que faz com que a educação seja superficial e que as pessoas não tenham realmente conhecimento sobre isso, e daí virem joguetes do sistema hegemônico que faz com que tudo que seja dito, as pessoas dizem amém, amém, amém. Por quê? Porque não... Agora, eu não posso ver esse tipo de comportamento, por exemplo, em estudantes de engenharia. E existe esse tipo de procedimento em estudantes de engenharia porque eles não têm acesso a esse tipo de informação. Os próprios cursos de engenharia, apesar de que as nossas diretrizes curriculares são extremamente bem traçadas para que essa preocupação seja amenizada, os próprios cursos não dão bola para isso. Como quem diz, alguém vai lá e diz o seguinte, imagina se nós vamos deixar a matemática para que as pessoas fiquem sabendo dessas outras coisas que para nós são perfumarias, não interessam muito. Grande equívoco. Sabendo dessas coisas, nós vamos saber muito mais da matemática, da física, da química, etc, etc. Então, Ingrid, essa minha preocupação com a equação civilizatória e as variáveis contemporâneas é quase que uma consequência dessas preocupações que nós tivemos na época da década de 1990, com a questão do comportamento da ciência e da tecnologia com a sociedade. E por que eu fui um pouco mais a fundo agora, chamando de equação civilizatória e variáveis contemporâneas? Porque são tantas coisas envolvidas nessa preocupação entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, que muitos grupos começaram a falar em CTS mais I, ou seja, ciência, tecnologia e sociedade mais inovação, CTS mais A, ciência, tecnologia e sociedade mais ambiente, mostrando que essa preocupação não conseguia ser abarcada só com esse tipo de procedimento intelectual dos professores, dos alunos, ou seja, da população como um todo. Então, ali por 2010, 2012, através de muitas orientações que eu tive com doutorandos, etc., começou a me surgir essa ideia de expansão, mas não de abandono do CTS, de chamar esse problema todo que nós temos que enfrentar de equação civilizatória e suas variáveis contemporâneas, onde, metaforicamente, eu uso um procedimento matemático de dizer o seguinte, nessa equação, num lado da igualdade, nós temos todas as variáveis contemporâneas, que daí, através de estudos, nós vamos ter que começar a defini-las, encontrá-las em diferentes contextos, em diferentes ambientes, para então chegar no outro lado da equação que
nós chamamos hoje, meu grupo de estudo e eu, de mínimas condições de vida para o ser humano. Não é admissível que numa sociedade como nós vivemos hoje possam ter quase que 70% da população que não tem acesso a isso que nós estamos tendo aqui. Daí a pessoa diz, imagina, quem que já não tem um celular? Grandes coisas. Eu estou falando em acesso à possibilidade de entender a vida aqui nesse planeta. Então, são essas questões que me levaram a, metaforicamente, fazer essa equação chamada equação civilizatória, onde, para expandir a ideia de ciência, tecnologia e CTS, que seria a relação ciência, tecnologia e sociedade, só para me adiantar aqui rapidamente, e foi esse livro que agora está na sua 6ª edição, que eu trabalho para cursos de engenharia, mais ou menos uma ideia utópica, obviamente, mas a utopia é importante porque ela nos faz caminhar, senão nós vamos ficar sempre atrás de sistemas já colocados e sempre dando conta do poder hegemônico, lançar suas ideias e nós simplesmente ficarmos... Então, esse livro aqui, que eu lancei agora em 2020, inclusive a sua 6ª edição, a 6ª edição desse livro, trata exatamente da ciência, tecnologia e sociedade e o contexto da educação tecnológica. E vejam só que loucura, né? Apesar de ter sido lançado agora em 2020, eu já estava trabalhando com a questão da equação civilizatória, onde, obviamente, é só uma extensão dessa ideia de ciência, tecnologia e sociedade. Daí você me pergunta de novo, como é que a gente poderia introduzir esse tipo de questão na engenharia, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, não adianta pegar o currículo lá e colocar uma disciplina, CTS e as questões contemporâneas, então ecologia na engenharia também é importante. Mas o mais importante é que isso comece a ficar embutido na formação do professor de engenharia, seja ele de termodinâmica, seja ele de matemática, seja ele... Eu estou falando nessas disciplinas mais porque eu sou engenheiro mecânico, então são as mais afins à minha formação. Aí, então, Ingrid, na hora que eu estou estudando termodinâmica, por exemplo, e vou lá verificar como é que eu transformo a energia química do carvão em energia elétrica, um exemplo bem rápido aqui que eu estou dando, a hora que estiver falando nessas coisas, a questão da entalpia, a questão das equações que resolvem problemas técnicos em cima disso, eu posso introduzir as questões humanas. Falar lá das pessoas que estão recolhendo carvão nas minas de carvão e que com 40 anos de idade estão morrendo com doenças devido ao fato de estar querendo produzir uma benesse para a sociedade e que isso nem é levado em consideração, por exemplo, nos casos técnicos da engenharia, né? Entender essas questões, por que isso acontece, qual é o problema trabalhista, qual é o problema econômico que leva a essa distorção dentro de questões para produzir tecnologia, para nos dar essas benesses que nós estamos tendo aqui. Então, essa ideia de como é que nós... Isso que vocês estão fazendo, não só porque o professor Baso está aqui conversando com vocês, mas depois fazendo reuniões de grupos de meninos e meninas da engenharia para poder verificar questões que não estão lá no currículo e que são fundamentais para a formação de vocês. Por isso que eu sou peremptório o tempo inteiro dizer leiam, leiam e leiam. Ninguém aprende sem ler. Isso é bobagem de algum professor que vai lá e diz, não, você assista bem as minhas aulas, faça bem meus exercícios, que está sanado o teu problema em determinada disciplina específica. É disso que eu estou falando. Estou falando de reflexão, eu estou falando de vida, eu estou falando de usar esse cérebro não simplesmente para fazer ele como uma máquina de calcular. Isso tem os softwares que estão dando conta desse tipo de coisa. Aliás, questão outra que daqui para frente nós vamos ter que discutir também o que as máquinas estão fazendo com a nossa formação, com os nossos empregos, etc, etc, etc. Então, Ingrid, são essas questões que eu quero trabalhar com a equação civilizatória. Não sei se fui claro, é complicado mesmo, porque nós estamos trabalhando com algo, principalmente para estudantes de engenharia, que é meio afastado, como que diz, nossa, contra a besteira, vá conversar isso contra a turma, que nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, nós somos engenheiros. Que bom que tem esse tipo de conotação. Nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, nós temos que fazer, nós temos que desenvolver, mas para uma sociedade que está cada vez mais carente desse tipo de situação. Então, é isso que eu trabalho hoje em dia e que, obviamente, encontro muita refração nos cursos de engenharia e muitos outros cursos, como quem diz, isso é uma perda de tempo. Imagina, nós temos um processo produtivo nesse mundo. Para quê? Por quê? E para quem? Então, nisso,
que nós temos que pensar de que forma introduzir esse tipo, se é equação civilizatória, variáveis contemporâneas, CTS, ou seja lá o que for o nome, não interessa. São essas reflexões que nós temos que trazer para o nosso meio para dizer o seguinte: eu estou produzindo trabalho, tecnologia, ciência para toda a sociedade, e não só para 5, 6 apaziguados aí que determinam qual é que é o destino da riqueza do mundo. Só para encerrar a tua pergunta, para não me estender muito, para vocês terem uma ideia, tem um dado tão alarmante que saiu na última reunião de Davos, lá onde se reúne as 20 nações mais ricas do mundo, onde 8 pessoas físicas dominam quase 50% da renda do planeta Terra. Uma civilização dessas pode dar certo? Para talvez alguns sim, mas para a grande maioria ela tem que urgentemente mudar. E não estou aqui pregando revolução, não. Estou aqui pregando mudanças comportamentais no processo civilizatório humano. Agora a gente quer saber um pouquinho mais acerca da sua opinião das mudanças no currículo dos cursos de graduação, né? O que poderia ser feito para que os profissionais formados não se tornem um reprodutor desses modelos tecnológicos, que em sua maioria são excludentes. Então, a gente quer ouvir um pouquinho mais acerca desse tema. Na realidade, Renan, né? Eu vou expandir um pouco a resposta que eu dei para ele, porque na realidade está tudo embutido, certo? Eu, por exemplo, eu trabalhei muito lá pela década de 90, junto com o pessoal da ABENGE, Associação Brasileira de Educação e Engenharia, com a questão das diretrizes curriculares. E nós tínhamos na época, vamos mudar aqui, porque para atender exatamente essas questões que eu estou atender muito de tangente, né? Porque geralmente disciplinas que a gente falou para esse tipo de preocupação ficavam sempre nas partes laterais do currículo. O currículo tem um certo comportamento que eu poderia chamar de medular, onde você tem as disciplinas de formação específica, de formação profissional, de formação básica, etc., etc., e essas geralmente eram atendidas, essas outras, sobre o que nós estamos falando agora, muito superficialmente naquelas questões das disciplinas optativas e outras coisas. Agora, em 2019, foi renovado todo esse currículo, essas diretrizes curriculares, e elas têm um comportamento muito interessante. Se essas diretrizes curriculares fossem seguidas, como elas estão especificadas, muitos desses problemas que nós estamos definindo aqui estariam absolutamente sendo atendidas, né? Porque como é que o aluno vai ter contato com esse tipo de coisa se ele é massacrado com uma rede de disciplinas o tempo inteiro? Ele tem que estar completamente dedicado a essas disciplinas, que pouco conversam sobre isso. Tanto é verdade que muitas vezes eu conheço, obviamente eu não vou citar nomes, né, professores que dizem: bobagem, não vão se meter com isso, que vocês só vão perder tempo. Grande equívoco, porque isso, além de tudo, não é que somente traga o conhecimento do texto ou do conteúdo de determinados assuntos. Traz o que eu chamo hoje de azeitamento intelectual, ou seja, lubrificação cerebral. As pessoas, quando pensam que quando vão ler é só para ter ideia de que assunto eles estão trazendo para si, ou seja, para encher um pouco mais essa caixa de memórias, estão absolutamente equivocados. É fundamental essa questão da leitura por uma questão neurológica, inclusive. O teu azeitamento intelectual, porque você está exercitando o teu cérebro para entender problemas que não são só aqueles passados em listas de exercício, etc., etc. Então, quando eu digo que é necessário esse tipo de comportamento nas escolas de engenharia, eu estou falando das escolas de engenharia, porque aqui nós estamos falando de engenharia, você tem que ser específico na escola de culinária, de balé, de seja lá o que for, de medicina, seja lá o que for, não no sentido pejorativo, absolutamente. Todos nós, cidadãos, temos que começar a entender esse processo humano em função, ou para talvez, pelo menos, equilibrar esse fetiche que as pessoas têm hoje de o desenvolvimento tecnológico, que maravilha, e o desenvolvimento humano, que por mais paradoxal que possa parecer, com toda essa tecnologia disponível, está cada vez mais disforme, está cada vez mais desigual. A pirâmide, que a gente chama de pirâmide de ganhos ou de possibilidades de vida, está cada vez mais pontuda. E nessa ponta, cada vez menos pessoas, e lá na base, cada vez mais pessoas com cada vez menos. Então, são essas questões que a gente tem que
colocar dentro dos cursos de engenharia. Não, eu não acredito muito nessa coisa de no currículo ficar colocando lá uma disciplina X e chamar um filósofo para vir lá dar aquela disciplina, ou chamar um sociólogo. Não que não devam também poder estar presentes, mas é que sempre existe um jogo estúpido, eu digo estúpido porque isso ocorre desde as triscas eras, em achar que essa área é mais importante que a outra, porque não sei o quê, não sei o quê. Estamos todos no mesmo barco. Se nós não tivermos capacidade de entender esse processo civilizatório e começar a lidar com eles efetivamente, não só de dizer, oh, meu Deus, está tudo errado, vamos tentar... Não adianta, nós temos que enfiar a cara para tentar mudar esse tipo de coisa. E quando eu falo enfiar é que nem a questão do racismo. Eu não sou racista. Não adianta só não ser racista, tem que ser antirracista. Tem que trabalhar para que essas coisas acabem. Não só dizer, não, eu não quero nem me meter com isso. São essas questões todas que a gente não tem assumido e que cada vez faz com que esse processo civilizatório seja tão mais aviltante. Então, essa é a minha preocupação em trabalhar com meus alunos. É claro que eu não vou ficar forçando-os a ter um determinado posicionamento. Não. A única coisa que eu posso estar fazendo com meus alunos é trabalhar com eles para que eles tenham um posicionamento. E veja, não estou dizendo qual é o posicionamento também, porque eu não tenho essa resposta. Eu estou procurando isso há 67 anos. Exagerado, quando eu era nenenzinho lá, não estava procurando isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nós temos que estar constantemente fuçando para entender o processo civilizatório. E vocês, estudantes de engenharia, que eu amo de paixão essa gurizada aqui, aliás, só um depoimento, eu fiquei impressionado com a disciplina que nós estamos trabalhando, eu e o professor Luiz Teixeira do Vale Pereira, nesse semestre, chamado Tecnologia e Desenvolvimento, em ver a reflexão que os estudantes têm desde a hora que você force eles, que você catalise alguma discussão. Então, é isso que eu estou falando, Renan, que tem que acontecer nos cursos de engenharia. Não adianta agora chegar lá e colocar uma disciplina. Veja, não adianta não. Estou eu aqui dobrando a vara de novo para o outro lado. Adianta sim, mas depois de um processo filosófico introduzido na mente de um determinado curso para dizer o seguinte, engenharia não é só isso. E nós fazemos isso muito, deixa eu ver se eu me acho aqui, nós fazemos muito isso, eu e o professor Luiz Teixeira também, através desse livro aqui, ó, eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecerem, deveriam conhecer, que se chama Introdução à Engenharia, onde nós trabalhamos exatamente o que a gente diz de conceitos, ferramentas e comportamentos dos engenheiros. Onde a gente fala que esse comportamento tem que ser também social, tem que ser também sociológico, tem que ser também humano. Então, quando você me pergunta o que nós podemos fazer, de repente vocês começarem a fazer esse tipo de conversa com os professores de vocês e chamarem eles na rua. Escuta, professor, nós estamos tendo uma formação, como é que eu posso dizer, condizente com esse processo civilizatório que está aí. A gente poderia discutir um pouco sobre isso, porque muita gente diz, olha, aqui não se discute política, aqui. Meu Deus, nós somos seres políticos. Talvez não. Eu acho que a questão partidária tem que ser abandonada, indubitavelmente. Dentro das escolas, dentro das salas de aula. Não vocês, como cidadãos depois. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que ter princípios políticos muito bem envolvidos pela questão tecnológica para a gente começar a entender essa diferença entre desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento humano. Não pode ser um e outro, eles têm que ser conjugados para que nós possamos ter um processo civilizatório um pouco menos desigual. E veja, existem muitos escritos em cima disso, inscritos, que eu digo, escritos, não inscritos, em cima disso, para que nós possamos desenvolver esse nosso raciocínio, mesmo que seja paralelo entre os estudantes de engenharia. E, de novo, eu imputo a leitura como uma questão absolutamente indispensável. Absolutamente indispensável. Por exemplo, hoje tem autores como Brigman, Harari, que estão falando sobre a civilização para daqui 4 anos, não é para daqui 90 anos. A dinâmica do processo civilizatório hoje é tão alucinado que nós não podemos entrar dentro de um bólido, como tem um autor que diz isso com muita propriedade, e continuar acelerando, sem saber por quê, para quê e para quem, e que daqui a pouco a gente vai dar com esse tal de bólido, esse automóvel, chame do que quiser, ou num precipício, ou numa barreira intransponível, se nós não começarmos a pensar nesse processo civilizatório com mais respeito, inclusive, com as pessoas que não têm essa possibilidade de fazer.
E, professor, considerando assim que hoje a gente sabe que formar profissionais só capacitados apenas tecnicamente não é suficiente, porque a gente precisa de profissionais também que tenham uma consciência da sua responsabilidade social. Eu queria saber, na sua visão, como os docentes podem contribuir para o desenvolvimento dessa consciência entre os estudantes da sua responsabilidade social, tecnológica e humana para o país e a sociedade toda em si. Veja ainda, os docentes de engenharia, eles foram formados como nós estamos sendo formados, certo? Então, quando você passa a ser docente de engenharia, eu, por exemplo, como fiz meu concurso para ser professor de engenharia, eu fui lá, fiz uma prova de títulos, uma prova de dar uma aula, aspas, dar uma aula naquele modelo simplesmente dogmático, linear, como que diz. Eu repasso o conhecimento, os alunos copiam, depois fazem uma prova, eu dou 6,4230, seja lá o que for. É uma coisa tão absurda, inclusive, essa questão da avaliação. Eu estou falando isso e sei que isso vai reverberar. Muita gente vai dizer, lá vem o Basso com aquelas estupidez dele. Não tem problema. É muito difícil você ter esse tipo de conversa. E eu me lembro isso muito bem lá na década de 90, quando eu comecei a falar sobre isso. Eu era absolutamente execrado nos meios da engenharia. Não conseguiu ser engenheiro, então vem com essas frescuras aí de coisas humanas, não sei o quê. Então, Ingrid, essa questão é muito complicada enquanto os professores de engenharia não admitirem esse tipo de coisa. E nós temos uma formação muito dogmática, o engenheiro. Eu sei disso porque até meus 30 anos eu era absolutamente conservador nessa coisa de dar aula. E, aliás, meus alunos até comentavam comigo, professor, que delícia assistir tua aula, vai lá no quadro negro, está tudo direitinho, é só copiar, depois fazer a prova. Tudo bem, eu ficava super orgulhoso e até hoje fico orgulhoso. Eu acho que nós temos que também tratar da parte técnica com um esmero maravilhoso. Eu, por exemplo, hoje digo o seguinte, fazer provas sem consulta me parece que todas deveriam ser. Perdão, com consulta. Não tem mais sentido, nós vivemos no mundo da informação, do pessoal diz, não, mas tem uns conceitos que tem que ficar arraigados. Concordo, mas os conceitos têm que ficar aqui, e não simplesmente numa definição como as pessoas querem hoje em dia. Então, essa mudança de postura é muito complicada. E não pensem vocês que isso é só nas escolas de engenharia, absolutamente não. Em qualquer curso que tenha por aí, inclusive nos de pedagogia, nos de sociologia, que o pessoal diz, lá se discute, absolutamente, isso é uma questão de convicção epistemológica do professor. Eu tive, por exemplo, um professor de mecanismos, durante a minha formação, que era uma figura absolutamente brilhante na parte filosófica, eu nunca aprendi tanto uma disciplina que era eminentemente técnica, em função exatamente do posicionamento humano dessa figura. E veja, não estou falando de professor bonzinho, que legal, aqui você tirou... Não, absolutamente, eu estou chamando isso de professores rígidos na questão epistemológica, do cobrar reflexão do aluno. Entende? Agora, como isso vai acontecer nas escolas, eu acho que é com vocês, com todo o respeito, que essa velharada que já está indo lá para a curva do esquecimento, eles não têm mais essa possibilidade, de repente. Tem através do que eu estou fazendo com vocês aqui, mas não pelo que eu vou trazer para uma nova escola de engenharia, mas vocês sim. Eu, quando escrevi esse livro aqui, que eu falei para vocês, esse preto aqui, eu aqui tem um curso de engenharia dentro da minha utopia, mas que eu sei. Inclusive, quando eu lancei esse livro, eu pensei comigo mesmo, disse, nossa, isso aqui vai ser para eu, minha mãe e meu pai lerem e ninguém mais, né? Porque ninguém vai dar muita importância. Nada, ao contrário, hoje ele está na sua 6ª edição, com quase 5.000 exemplares girando por aí, e alguém vendo que alguma coisa pode ser feita. Então, de repente, de novo eu respondo. E quase complementando a pergunta anterior do Renan, né? Que nos diz o seguinte, um curso de engenharia só pode modificar em função desse tipo de situação, fazendo isso que vocês estão fazendo. Discutindo entre vocês, mas sem aquela coisa de aluno contra professor, o professor contra... Isso é bobagem. É numa situação harmoniosa, onde dizer o seguinte, professor, ou ele, alunos, nós temos outra civilização. Nós temos que repensar certas questões que nós temos que levar em consideração na nossa formação. Então, tudo isso é decorrência de uma possibilidade de abrir a mente para um processo reflexivo, onde a gente possa estabelecer um diálogo, onde a gente possa realmente entender que é o mais importante, e aí vem de novo a minha questão da metáfora
da equação civilizatória, reunir todas essas variáveis e buscar resolvê-las para chegar no outro lado da igualdade e dizer o seguinte: nós estamos, no mínimo, diminuindo a desigualdade e, com isso, dando, pelo menos, condições humanas para que a civilização possa ter um desenrolar mais, aspas, feliz ou mais digno que seja. Então, são dessas coisas que eu estou falando, Ingrid. E para você poder fazer esse tipo de coisa, isso não vai nascer por milagre. Nada nasce por milagre, a não ser através de muita reflexão, de muita conversa, de muito, como é que eu posso dizer, inclusive, de abrir mão de muita coisa, né? De não chegar só porque hoje existe um comportamento que me parece uma coisa absolutamente estúpida, que os alunos ficam, porque os professores não querem ouro, e os professores, porque a gurizada não quer mais nada com nada. Se começar com esse tipo de ambiente, morreu. Daí vai chegar o professor naquela sua empáfia e dizer, veja só, eu reprovei tanto. Por quê? Porque essa gurizada não querem mais nada. Como se isso fosse uma grande benesse que eles estivessem trazendo, e a recíproca é verdadeira. Não adianta só os alunos chegarem e dizer, porque aquele professor, às vezes tem professores extremamente dedicados, que talvez por algum problema pedagógico, etc., não consigam fazer aquilo que o aluno gostaria que eles fizessem. Conversa-se. É isso que eu quero dizer, Ingrid. Então, para esse tipo de situação chegar até as escolas de engenharia, estamos de novo aqui insistindo, falamos na escola de engenharia, mas isso acontece em todas as escolas, que bom se os professores tivessem também o hábito da leitura. As pessoas não leem mais, de repente tem lá uma determinada disciplina, o cara só olha aquilo na sua área como se o resto do mundo não existisse. E vocês igualmente. Vocês, por exemplo, ter lá um livro de cabeceira de vez em quando, para ler um livro por mês que fosse, mas um livro meio fora da parte estritamente curricular. Eu já recomendei para vocês em off outras horas, né? Livros como os livros do Harari, né? O Homo Deus, 21 lições para o século XXI, a Utopia para realistas do Brigman. Claro que depois a gente pode falar disso com mais vagar, né? Eu gostaria, é o que eu estou dizendo para vocês, eu adoraria estar aí presente, porque na presença a gente poderia discutir livros, colocar em cima da mesa, etc. Quem sabe, muito futuramente, a gente pode fazer isso ao vivo, para poder discutir isso com muito mais propriedade. Mas, respondendo e encerrando essa pergunta da Ingrid, é isso aí, Ingrid. É uma conscientização de alunos e professores para que essas questões possam realmente se tornarem vivas dentro de um curso de engenharia, que não precisa ser só na sala de aula. Pode ser nos diretórios acadêmicos, nos corredores. Eu me lembro que uma vez o professor Teixeira e eu escrevemos um artigo chamado Currículo Culto, aonde a gente dizia que talvez a parte mais importante de um curso de engenharia são as conversas de corredor. Quando os alunos se reúnem, falam mal de tal prova, discutem isso, e a gente não usufrui mais desse tipo de coisa porque as pessoas terminam a aula, vão lá se encalacram para ver aquela parte da disciplina como se o resto do mundo tivesse morrido. Esse comportamento não é fácil de conseguir. Eu sei que não é fácil de conseguir. Não é só aqui no Brasil, não. Eu também estudei na Europa, eu trabalho muito fazendo algumas palestras na Europa, na América do Sul e outras regiões do mundo, e o comportamento não é muito diferenciado. É sempre a mesma pergunta que vem. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando isso. Nós estamos achando que o processo está dando certo. Eu só digo o seguinte, que processo que está dando certo, onde mais do que a metade, quase 70% da população não tem acesso a esse tipo de questão que nós estamos discutindo? Fica a pergunta. Você queria a resposta, Ingrid? Deixei uma pergunta. Excelente, professor. A gente compreende que a engrenagem da educação ela não basta só a presença do aluno e do professor, principalmente na relação da universidade como um todo, porque existem funcionários, existem os departamentos em si, as organizações. Então, eu queria que o senhor compartilhasse um pouco para a gente a ausência desses referenciais hoje de pessoas que já estão executando esse tipo de metodologia, e como esses departamentos, as pró-reitorias, os reitores, eles podem contribuir para a formação mais crítica desses profissionais, tanto alunos quanto professores, né? Compreendendo todo isso que a gente está conversando, como que essas organizações, os grupos de departamento, as pró-reitorias de graduação, de pesquisa, de ensino, como que a gente pode inserir eles nesse processo, né?
Bom, eu vejo aqui nessa questão, que é bastante grave, aliás, dois lados. Primeiro, o lado dos professores e também o lado da administração. Tá? Eu acho que, na minha visão, e essa visão não é de sempre, é mais de agora que eu tenho visto mais os problemas contemporâneos, eu acho que a universidade, principalmente aqui no Brasil, vive numa redoma. Acha que, por exemplo, lá nós temos aqui os entendidos da coisa, inclusive os estudantes, e lá fora a sociedade, coitadinha, é completamente alienada. Esse tipo de comportamento tem que mudar, certo? Porque nós temos que pensar na sociedade, não estou dizendo para nós sairmos por aí fazendo doações e outras coisas. Estou dizendo que quando tudo que nós fazemos dentro da universidade, seja no departamento que for, seja no curso que for, tem que ser pensando na sociedade. Senão seria simplesmente deleite de professores dizer, como eu sou bom nisso, que maravilha que eu sou nisso, e aquela coisa de produzir artigos para a CAPES, para o CNPq, para revistas, etc., que é de fundamental importância, por favor, desde que isso seja decorrência de projetos bem estruturados que, de novo, beneficiem a sociedade que está fora dessa redoma. E, obviamente, os órgãos competentes para esse tipo de avaliação também têm que se dar conta do seguinte, que o professor, às vezes, tem que ser avaliado por esse tipo de processo que ele traz para fora da sociedade. Mas é muito difícil fazer isso. Geralmente, a avaliação dos professores é produziu um determinado artigo para a revista Qualizaba. Veja, por favor, não estou dizendo que isso não seja de importância fundamental, mas eu acho que esses tipos de critérios têm que também trazer outros tipos de avaliação, onde, de repente, você tem uma ideia de uma coisa. Na carreira de um professor, por exemplo, e eu te falo isso com conhecimento de causa, eu tenho 12 livros publicados, um livro vale menos, por exemplo, do que um artigo publicado num Qualizar. Por quê? Porque, imagina, é complicado falar disso, porque eu sei que tem muitos colegas meus que estão dizendo, lá vem o básico. Absolutamente. Se eu estivesse falando disso, eu tenho quase 300 artigos publicados. Em congressos, em revistas, e muito pouco me preocupo, de repente, se isso tem uma finalidade. Aliás, eu posso falar isso porque eu estou aposentado praticamente hoje, então não estou mais muito preocupado com o currículo Lattes. Tá? Aquela coisa, produzir uma... Mas as pessoas que precisam progredir na carreira, e eu não tiro a razão disso, estão o tempo inteiro preocupados em produzir para subir na carreira. E, de repente, agora eu vou falar uma coisa forte para mim também, a questão do ensino dentro da universidade é meio que abandonado, principalmente da graduação. Porque, de repente, eu vou dizer, doutor Walter Antônio Basso, vou lá trabalhar com aqueles pivetes, quando eu posso estar orientando uma tese, ou, de repente, escrevendo um artigo para livro, para a revista Qualistal. É muito natural que isso aconteça, e não é por uma questão, é uma questão de sobrevivência também. Primeiro porque os professores universitários, ainda dentro de uma casta privilegiada, na minha razão de ver as coisas, quer saber, por exemplo, aumentar seu salário, etc., que também é uma questão absolutamente indispensável para que você possa manter, por exemplo, uma possibilidade de ter uma vida tranquila para poder trabalhar essas questões dentro da universidade. Então, tudo isso, de novo, é uma questão de, para encerrar o assunto, é uma questão de prioridade de Estado, não é de governo, se é um governo X, um governo Y. É que aqui no Brasil, de repente, sai um governo que está fazendo coisas maravilhosas para a educação, entra outro e diz, opa, acaba com tudo isso. Tá? E esse tipo de preocupação, esse tipo de comportamento faz com que essas questões que nós estamos discutindo aqui raramente sejam trazidas à tona para discussão, até porque dentro da universidade os professores também estão preocupados em discutir muito mais sua sobrevivência, a sobrevivência dos cursos de pós-graduação, as bolsas, etc., do que o seu próprio conteúdo mais amplo em termos de conhecer esse processo civilizatório. Então, você vê, às vezes, por favor, isso é uma colocação muito minha, não estou dizendo que deve ser feita assim ou assado, eu estou colocando como é que eu acho que deveria ser. A pessoa não tem mais tempo, inclusive, o professor não tem mais tempo, inclusive, para trabalhar as questões de conteúdo, de estar lendo, de estar se informando, de estar verificando o que essa gurizada, o que esse mundo está precisando em termos de educação, e fica lá preocupada, muitas vezes, com as questões burocráticas de preencher relatórios e não sei o quê. É difícil trazer isso à baila, porque cada um tem seu problema. Eu, quando estou me vendo quase que livre disso, mas estou cheio de questões burocráticas ainda nas defesas de tese, preenche isso, preenche aquilo, mas eu já na minha condição, por exemplo,
de um professor que não tem mais tanta necessidade de escrever artigos para carreira, e sim escrever... Por exemplo, eu estou escrevendo um artigo agora para uma revista que me convidou, lá do Nordeste, uma revista nova que está saindo, mas com uma vontade imensa de escrever, porque eu não estou preocupado se vai ser publicado para contar ponto. Eu estou preocupado em escrever naquele artigo qual é que é o meu sentimento em relação a tudo isso. Isso que eu estou conversando com vocês. Então, são essas questões que são difíceis de resolver. Mas eu acho que o começo vocês têm dado com os PET, com as questões dessas reuniões, desses grupos, e chamar os professores à baila. Não adianta, não, aquele professor não dá para falar. Tudo bem, eu sei que tem algumas pessoas que não adianta você querer... A gente está vendo isso muito no Brasil hoje, né? A questão de que o cara colocou uma ideia na cabeça, não tem Jesus Cristo que tire. Ou seja, por quê? Porque a falta de monitoramento intelectual, inclusive, para poder discutir as coisas da sua própria vida. E isso que a escola precisa. Então, reitoria, pró-reitor, diretor, professor, aluno, se não tiver uma resolução conjunta desse povo todo, e claro que ali vão haver divergências, o que é salutar, já se chama universidade por causa disso, né? E isso precisa ser trazido à baila. Se não for trazido à baila, o que vai acontecer? Segue o barco. Pessoal, considerando que muitos cursos de engenharia são estruturados com um núcleo básico e um núcleo profissionalizante, o que acaba gerando um certo distanciamento entre esses dois núcleos. Queria que você falasse um pouco sobre o que você acha de formas que esse distanciamento pode ser diminuído, tanto pela atuação dos docentes, quanto pelo curso em si, porque sabemos que é difícil fazer uma mudança assim enorme e cortar os dois núcleos, mas eu acho que podemos fazer alguma forma de cessar ou diminuir esse distanciamento entre estes. De novo, o mesmo problema, né? A gente gira, vai em cima do mesmo problema. Eu não vejo problemas, eventualmente, de ter as disciplinas básicas, as disciplinas específicas, as disciplinas profissionais, desde que nós tenhamos uma estrutura docente que faça essa ligação. Mas que faça essa ligação com essas questões que nós estamos discutindo aqui. Não adianta você pegar de repente, termodinâmica está na 5ª fase, se eu passar para a 3ª fase, de repente eu vou motivar mais o meu... Nada. Se houver essa ligação... Por exemplo, de novo, eu volto a falar em Introdução à Engenharia, que foi uma disciplina que, modéstia à parte, juntamente com o professor José Carlos, uma grande figura, um pianista, um leitor, etc., que a gente, lá em 1982, quem de vocês imaginava que vocês iam estar vivos, né? E nós agora, principalmente. Nós pensamos numa disciplina tipo Introdução à Engenharia. O professor José Carlos começou com essa ideia, ela foi expandida pelo Brasil com os mais diferentes nomes, correto? O engenheiro e a sociedade, não sei o quê, mas a ideia foi cravada aqui no curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, lá por idos de 1982, e eu assumi essa disciplina com o professor Luiz Teixeira do Vale Pereira, com o intuito exatamente de tentar minimizar isso que você está falando, entende, Ingrid? De chegar e dizer para os alunos o que é engenharia, afinal, por que você está aqui, para que você está aqui? E aí veio, o que eu falei para vocês, esse livro aqui, Introdução à Engenharia, que a sua primeira edição foi em 1988, de novo, você não tinha nem ideia de estar aí, e que a gente escreveu como que diz, vamos tentar, é meia coisa um pouco difícil de ser. Nada. Esse livro foi uma explosão dentro da editora da UFSC, que até hoje, por exemplo, que deve ter umas 40 edições, ele foi vendido mais do que 70 ou 80 mil exemplares, onde nós tratávamos do quê? Introdução à Engenharia, conceitos, ferramentas e comportamentos. Nós falamos falamos ainda, nós estamos dando aula ainda, depois de 42 anos, falamos sobre projeto, modelos de simulação, otimização, ética na engenharia, o engenheiro, a história da engenharia. Para o cara, eu acho que todas as disciplinas, todos os cursos deveriam ter uma disciplina como essa. O aluno entra lá, coitadinho, absolutamente perdido, joga em cima deles aquela montoeira de horários, de aulas. Você vai fazer MC 1416, o cara não tem nem ideia do que está fazendo. E, obviamente, isso já o desespera, como que diz, meu Deus, em que seara, em que selva eu caí?
Então, essas questões pequenas, Ingrid, que têm que ser tratadas, entende? De novo, eu volto àquela questão que eu falei anteriormente, eu não acredito em mudanças curriculares milagrosas. De novo, nós escrevemos uma vez um artigo, eu e o professor Luiz Teixeira do Vale Pereira, chamado A Concepção Filosófica ou Grade Curricular. Meio que chamando a atenção para essa preocupação que você tem. O que um curso de engenharia quer? O que o aluno ou o futuro engenheiro vai precisar? O que significa, por exemplo, para ele, o processo civilizatório como um todo e não simplesmente a máquina pela máquina? São essas questões que a gente tem que trabalhar, mas que é muito difícil de colocar isso na discussão cotidiana, porque todo mundo está envolvido, os alunos com suas disciplinas, que vai ter a prova X de cálculo 1, meu Deus, essa mata todo mundo, não sei o quê, os professores, alguns, né, com aquela ideia de dizer, pô, aqui tem uma questãozinha que eu acho que vai pegar o aluno, essa é legal. Oh, meu Deus, que processo educacional é esse, onde existem truques, onde existem medos, onde existem situações, por exemplo, que o aluno está dentro de uma sala de aula, assistindo uma aula, amedrontado, eventualmente, de fazer uma reflexão junto com a turma ou com o professor, porque ele está matando o tempo da aula. É disso que eu estou discutindo. Agora, como é que isso pode ser conseguido? Eu acho que tem que ser uma grande reunião entre professores e alunos. Entre professores e alunos, porque só os professores não vão verificar esse tipo de coisa. E sem aquela coisa de eu sou o professor, eu sou o aluno, e aquele tipo de coerção ditatorial, por exemplo, de um sistema que ainda faz com que o professor seja a grande figura no processo educacional, quando deveria ser o contrário. A grande figura no processo educacional tem que ser o estudante, o aluno. Então, são essas questões que eu poderia ter respondido de várias formas, e estou colocando para você o meu ponto de vista muito humilde em cima disso, e que esses pontos de vista estão em todos os livros que eu publiquei, como, por exemplo, Educação Tecnológica na Busca do Seu Aprimoramento, Conversando sobre Educação Tecnológica, e vários outros livros que eu escrevi, inclusive, na companhia do professor Luiz Teixeira do Vale Pereira, e que hoje me trazem uma satisfação imensa em ver que a discussão está posta. Se ela está sendo levada a efeito, não sei, não é minha e tampouco responsabilidade nossa apenas de que isso seja conseguido. Nós estamos colocando nossas ideias para o debate. Muitas vezes não, a grande maioria das vezes refutada nas escolas tecnológicas, porque ainda persiste aquela coisa de que aqui é para estudar tecnologia, essa coisa de sociedade, essas frescuras aí não é conosco. Então, essa é a resposta que eu posso te dar de novo. De novo, muito mais questionamentos do que respostas, que, aliás, é a vida da gente, o tempo inteiro questionando, né? Excelente, professor. E durante essa conversa, né, eu percebi muito que muitos passos ainda precisam ser dados, mas eu acredito que esses passos eles devem começar muito pela gente. E uma coisa que você citou muito foi o hábito de ler. A leitura é muito importante, porque ela vai trazer essas reflexões. E eu sei que você possui muitos livros publicados, como De Técnico ao Humano, Ciência, Tecnologia e Sociedade, Introdução à Engenharia. Eu queria que você falasse um pouco sobre os seus livros e como podemos adquirir eles. Bom, primeiro, eu sempre gosto de estar no local onde vou conversar sobre isso, porque eu levo alguns livros junto, porque a distribuição dos livros é extremamente complicada. E é isso que me faz muito feliz em ver que os meus livros geralmente estão na terceira, quarta, quinta edição, sexta edição, é porque, de algum modo, ele está saindo. Talvez, a grande maioria das vezes, porque eu ia fazer essas palestras e levava lá, e isso me deixava impressionado, porque levar no avião também é complicado, porque eu tinha que pagar excesso de bagagem, aquelas coisas todas, as questões pragmáticas da coisa. Você vende um livro e o dinheiro, obviamente, é da editora, você ganha lá uma porcentagem, vamos supor, de 5%, 10%, para você poder dar esse tipo de suporte, de pagar transporte e outras coisas. Agora, na distância, infelizmente, vocês têm que verificar dentro do site do NEPET, se vocês puderem depois disponibilizar para o pessoal ali, www.nepet.ufsc.br, que na página inicial desse site, que é do nosso grupo, que é interessante falar também a importância
de vocês visitarem isso, porque lá tem muitos artigos publicados, lá tem muitas entrevistas dadas, lá tem muitos trabalhos dos estudantes das engenharias mostrando como é que eles têm capacidade de refletir com artigos que, às vezes, eu apresentava em algum congresso e os professores nesses congressos diziam, não foram os alunos, não é possível que... É possível, a cabeça da gurizada pensando sobre essas questões, quando eles são provocados, nos dão um banho. Esse semestre, como eu falei para vocês, foi magnífico ver o resultado. Esses artigos, inclusive, que os alunos produziram, vão ser depois disponibilizados nessa página do NEPET. Então, eu gostaria que vocês disponibilizassem esse endereço, porque eu acho que é uma fonte imensa de livros, também, não só livros de nossa autoria, mas livros que nós resenhamos para dizer, olha, você que vai ser engenheiro, leia esse livro por causa disso, disso, disso. Tem lá leitura sempre, não me lembro do site, mas vão lá e fuçem o site, que vale a pena fuçar. Vocês têm lá mais do que 100 resenhas de livros, dizendo para vocês por que é importante ler aquele livro. Eu falei aqui no livro do Harari, Homo Deus, está lá resenhado do que trata o livro, etc, etc. Quanto à questão dos nossos livros, eu insisto que foi difícil essa questão da distribuição, porque as editoras universitárias têm uma certa limitação de verbas, e é complicado mesmo. Você, por exemplo, competir com as editoras comerciais é dificílimo. Você passa no aeroporto, eu, por exemplo, toda vez que viajo, eu fico quase que 2 horas nas livrarias, entre um voo e outro, para verificar os livros que saíram, etc. É óbvio que esses têm mais possibilidades. Os que estão escondidos nas prateleiras, ou você difunde, ou eles não são lidos, né? Eu, por exemplo, sou considerado rato de livraria nos aeroportos, porque é o meu fetiche mesmo. Eu raramente saio de uma livraria de qualquer lugar sem uns 5, 6 livros embaixo do braço, né? E leio, não é só para ficar fazendo suporte de porta, não. Então, se vocês quiserem, por exemplo, verificar as nossas produções de livros, etc., vão nesse site, lá no final da página da apresentação, tem todos esses livros, vocês clicam em cima, vocês vão ser direcionados à editora da UFSC, e lá tem como vocês... E então, em função daquele, só para complementar aqui, ó, além daquele que eu coloquei para vocês ali, não estou com todos aqui, tem esse aqui que eu recomendo fortemente a sua leitura, que é mais ou menos um resumo disso que nós conversamos hoje. Obviamente, em algumas situações mais aprofundadas, e outras não conseguem, talvez, responder o que são as questões que vocês mais têm. E é interessante que vocês vejam, até para me dar um retorno, para dizer, Baso, você está esquecendo disso, etc, etc, que eu acho isso fantástico, né? Digo para vocês, não tem ninguém que me mande qualquer comunicação que eu não responda. E a Ingrid sabe disso, porque ela me mandou um e-mail aí, em meia hora eu te editar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Então, esse livro aqui eu reputo também como um livro importante, que se chama De Técnico e de Humano, Questões Contemporâneas. São essas questões que nós estávamos discutindo aqui, e que eu acho que vocês lendo, vocês teriam muito mais interrogações do que vocês vão sair daqui hoje. Então, e depois tem outros livros que eu escrevi com outros autores, e de novo reputo o professor Teixeira como o meu grande companheiro dessas reflexões, mas tem outros livros como O Ensino de Engenharia na Busca do Seu Aprimoramento, Educação Tecnológica e o Ensino de Engenharia, Conversando sobre Educação Tecnológica, anote aí, tem vários livros que seriam interessantes para a leitura de vocês. E eu agradeço por você ter feito esse comercial, não que eu ganhe dinheiro com isso, absolutamente, mas eu gosto que os livros estejam circulando ali, porque a gente nunca escreve algo que não seja para alguém ler, né? E se alguém lê, a gente sempre espera que haja um retorno, inclusive muitas vezes dessas pessoas que leram os meus livros me deram um retorno rápido, alguns descendo a marreta, como diz, está louco, imagina se isso vai acontecer no ensino de engenharia, tudo é válido. Como outros disseram, professor, isso abriu minha cabeça em função de repensar certos problemas. É para isso que a gente escreve livro, mas é muito mais para isso que a gente lê. Deixando a minha mensagem final para vocês aqui, não sei se vocês têm mais alguma pergunta, mas só aproveitando o gancho da questão dos livros, eu acho que se dessa mensagem ficar a preocupação de vocês de começar a ler, começar a se enfrunhar no sentido de se meter o tempo inteiro a entender o processo civilizatório, podem ter certeza que vocês, muito melhores engenheiros serão, mas, acima de tudo, cidadãos mais conscientes com as nossas responsabilidades perante um processo civilizatório que me assusta.
me assusta se esse comportamento não modificar. Né? E aí a gente ainda está vivendo sobre a pandemia, que está cada vez maior, e as pessoas estão cada vez mais alienadas, e talvez quando essa gravação for sair para vocês, nós estejamos num pico da pandemia como nunca visto no mundo, aqui no Brasil, em função da desinformação, do desconhecimento, da irracionalidade, e que a gente tem muito a fazer através da educação. Mas, para isso, nós vamos ter que passar por várias situações que vão ser assustadoras e que nós temos que saber lidar com muita racionalidade. No demais, sem ser catastrófico, e não sou catastrófico, estou sendo realista, eu queria dizer que foi um imenso prazer conversar com vocês. Eu me coloco à disposição aqui para novas possibilidades, ou através do sistema remoto, que eu não gosto muito, confesso, ou então presencialmente, onde a gente pode discutir com muito mais profundidade todas essas questões, com um grupo maior, e discutindo, inclusive, materiais que possam aprofundar essas questões junto a vocês. Então, um grande abraço, muito obrigado, foi um prazer imenso, e, de novo, insisto, quem quiser conversar comigo, a Ingrid, o Renan, o pessoal aí tem os meus contatos, e eu tenho um prazer imenso em trocar ideias com todo mundo. Abraço.